Glória a Deus. Vamos começar o estudo da Epístola de Judas. Deixa eu colocar aqui. E aí eu vou deixar salvo aqui no YouTube, melhor dizendo, no Facebook. Deixa eu ver. Epístola de Judas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já tinha postado lá no Facebook, né? Que eu iria começar aí a exposição da carta de Judas, versículo por versículo. E hoje eu vou fazer leitura só para a gente deixar aí, né, para os irmãos. Epístola de Judas, versículo por versículo, vamos tentar expor aí, tá bom? Epístola de Judas. Antes de nós fazermos a leitura, eu queria mostrar para os irmãos aí, ó, esta Bíblia de Estudo John Wesley. Bíblia de Estudo John Wesley. É uma tradução muito boa mesmo. Essa Bíblia eu ganhei ela do meu amigo Paulo Henrique, né? Foi um presente aí. Então já estou aqui deixando a minha gratidão ao nosso irmão na fé, Paulo Henrique, que me abençoou com esta Bíblia de Estudo de John Wesley. Muito bom mesmo. Vamos fazer leitura, carta de Judas, né? Para que nós possamos aí fazer explanar versículo por versículo. São 25 versículos. Judas é o penúltimo livro aí da Bíblia. O último livro é o de Apocalipse. Nosso irmão William Lopes, a paz, Deus abençoe, viu, profeta? Tá bom, irmãos? Só para cunho de informação, né? Essa live aqui, não tenho nada contra, mas não é uma live de revelação e nem de pregação da palavra. É de estudo, é uma exposição mesmo da Epístola de Judas. Uma exposição, versículo por versículo, aí da Epístola de Judas. Amém? É um livro pequeno, uma carta pequena, poucos conhecem, mas vamos aí. Vou fazer leitura, Judas, amém? Epístola de Judas, vamos fazer leitura. Pastor Jailson Lopes, Deus abençoe, profeta. Deus abençoe, viu? Judas, vamos fazer aí a leitura, a exposição, e vamos tentar trabalhar aí versículo por versículo dessa epístola. Tá bom? Judas, são 25 versículos, né? 26º livro aí do Canon, 26º livro da Bíblia. Jean Brizola, Deus abençoe, pastor. Vamos fazer a exposição aí da carta de Judas? Irmãos, hoje eu tô com pouco tempo, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, é mais só mesmo para a gente dar uma introdução, tá bom? Epístola de Judas, versículo por versículo, Epístola de Judas, muito pouco falado. Muitas pessoas nem conhecem que essa carta faz parte da Bíblia, tá? Seria cômico se não fosse trágico, né? Epístola de Judas, versículo por versículo. Eu vou começar a leitura. Nós vamos fazer a leitura e eu quero, pelo menos aí no tempo que eu tenho, muito pouco tempo, pelo menos expor aí os 3 primeiros versículos, e aí continuamente aí nos outros dias da semana nós vamos expondo algo mais. Epístola de Judas, são 25 versículos. A epígrafe diz: prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que tenho em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês,
para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplos de castigo e de fogo eterno. Do mesmo modo, também esses quais, sonhadores, contaminam a carne e rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutiu a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como os animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelo vento. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem fruto, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumos, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de toda a obra ímpia que praticam e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas próprias paixões. A sua boca vive falando grande arrogância, adulam os outros por motivos de interesse. Aí aqui nós vamos ver que o tom, da palavra vai mudar. O tom que Judas está escrevendo vai mudar. No versículo 17: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até as roupas contaminadas pela carne. Aí agora vem a doxologia, no versículo 24,
E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Só para nós, como cunho de introdução, nós estamos fazendo a exposição de Judas. Mais uma vez eu repito, a carta de Judas, 26º livro aí da Bíblia, do Canon. Tem algumas coisas que nós temos que ressaltar aqui, até porque é interessante que nós venhamos compreender o que está escrito na carta de Judas, só que para que nós possamos ter uma compreensão exata, do que está na carta de Judas, eu oriento os irmãos também aí, os nossos amados irmãos, que possam também ler a segunda epístola de Pedro, porque todos os estudiosos, eles são unânimes em fazer essa comparação, tanto a epístola de Judas como a segunda carta de Pedro, elas têm uma estreita semelhança. Não tem como nós falarmos de forma separada sem que antes tenhamos tido aí uma análise mais profunda acerca da segunda carta aí do apóstolo Pedro. Então a segunda carta do apóstolo Pedro, junto com a epístola de Judas, eles têm a semelhança, E até um grande teólogo, William Barclay, ele faz essa alusão. Ele deixa bem claro que há uma estreita semelhança. Muitas coisas que Judas escreve aqui na sua epístola, também Pedro ressalta lá na segunda epístola de Pedro. Então, a segunda epístola de Pedro e a carta de Judas, ela tem essa certa semelhança. Eu queria até deixar de recomendação aí para os amados irmãos, procurar alguns estudos aí desse William Barclay, É um teólogo aí que, o material dele é muito bom mesmo. Alguns irmãos que estão entrando aí agora, Pastor Denilson, Deus abençoe em nome de Jesus, No começo aqui eu apresentei essa Bíblia de Estudo John Wesley, muito boa tradução, gostei muito da tradução dessa Bíblia. É uma Bíblia que eu estou usando agora na igreja que eu pastoreio, Foi um presente aí do meu amado amigo Paulo Henrique, amém? Paulo Henrique, ele me abençoou aí com esta Bíblia e eu tenho gostado muito de fazer a leitura acompanhando esse texto aí, a tradução, dessa Bíblia de John Wesley. Uma outra informação útil é que a Bíblia ela fala sobre 5 Judas. E às vezes a gente não tem essa dimensão. Ela fala sobre 5 Judas. Ela fala de Judas de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 11, que é onde Paulo está ali orando, Judas de Damasco. Fala de Judas Barsabás, que é uma figura que aparece aí no concílio em Atos capítulo 15. Fala do Judas, o famigerado Judas Iscariote, que nós conhecemos, que traiu Jesus ali. Nós conhecemos a história, que ele traz Jesus. Tem o Judas apóstolo e o Judas meio-irmão de Jesus também, e irmão de Tiago, Um dos pais da igreja, Clemente de Alexandria, ele faz essa alusão a essa carta, a essa epístola, que esse Judas possa ser o meio-irmão de Jesus, tá bom? Isso daí é algo que bastante estudiosos da palavra de Deus aí, eles têm uma unânime concordância em relação a isso, Por mais que nós não tenhamos provas suficientes para debater ou para algum outro motivo aí, mas até o pai da igreja, Clemente de Alexandria, é um dos pais da igreja, ele faz essa referência desse Judas ao meio-irmão de Jesus. Então nós temos aí 5 Judas, tá? Na Bíblia nós temos aí 5 Judas, que às vezes as pessoas acham que o único Judas que a Bíblia menciona, claro que eu não falo isso para os meus amados irmãos aí que já têm um aprofundamento na palavra, pastores, evangelistas, professores, mestres aí da palavra, mas tem muitos outros irmãos que estão aí começando, gateando aí na fé, eles fazem essa confusão, acham que Judas
somente o Judas que traiu Jesus, o Judas Iscariote. Na verdade, a Bíblia faz aí pelo menos alusão aí a 5 Judas. Essa carta foi escrita entre 60 e a 75 depois de Cristo, no ano 60 até 75 depois de Cristo. Alguns falam que foi antes, bem pouquinhos falam que foi depois, mas são todos unânimes aí em dizer que desse período aí é o período mais provável, né? Entre 60 a 75 depois de Cristo, que essa carta ela foi escrita. Uma outra questão é referente aos destinatários, né? Eu acho isso tremendo. Por quê? Porque quando Judas ele escreve essa carta, nós vemos isso na leitura do texto, que ele não pega um povo específico. Quando Judas está escrevendo essa carta, quando Judas está escrevendo essa carta para poder enviar para as pessoas que teriam acesso a ela, nós vemos que ela não é destinada a uma igreja específica, a um grupo específico, mas nós entendemos que ela seria uma carta circular, que iriam passar por vários povos que se converteram a Cristo Jesus, né? E de forma especial a judeus que se converteram a Cristo Jesus, aceitou Jesus aí como o único e suficiente Salvador. Então nós vemos essa carta de Judas, uma carta circular, né? Uma carta que passaria entre ali a igreja primitiva, ou a primeira igreja, ou a igreja mãe de Jerusalém. Então essa carta iria passar ali por eles, porque Judas se viu na necessidade de esclarecer alguns pontos. Então, quando a gente olha para essa carta de Judas, essa epístola, ela não tinha um povo específico, né? Como nós vemos as cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, né? Gálatas. Não, aqui não é um povo específico, é uma carta que teria de cunho aí circular, porque a intenção mesmo dele era de passar informações para aqueles que estavam agregando ali a igreja primitiva, a primícia, né? A primeira igreja ali. Só que quando nós fazemos leitura do texto, nós vamos ver que ele traz algumas informações que deixa esse espaço para pensar que de fato o primeiro alvo ali de Judas era judeus convertidos. Isso aí a gente consegue entender isso aí de forma clara pelas informações que ele passa na epístola. Pela informação que ele passa na epístola, nós vemos que a primórdio, de primeiro ponto, ele escreve essa carta já para alcançar judeus convertidos, até mesmo pelas expressões que ele usa, fazendo ênfase em alguns livros apócrifos, né, que é a Assunção de Moisés e a Profecia de Enoque. Na Assunção de Moisés, esse livro apócrifo, Assunção de Moisés, ele está falando ali justamente sobre a batalha, né, do arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, batalhando ali contra o diabo, né? Ele até cita que ele não repreende, né, mas ele cita uma palavra que é profunda. Ele fala assim: e o Senhor te repreenda, o Senhor repreenda você. Então está fazendo aí uma referência a um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, ou Testamento de Moisés. E o segundo, quando cita de Enoque, falando sobre o livro apócrifo, a Profecia de Enoque, tá bom? Então por isso nós entendemos aí que de fato ele tem um grupo seletivo aí, né? A primeiro ponto, que é o povo judeu ali convertido, né? E quando a gente vê nos primeiros versículos, nós vamos ver que Judas ele tenta trabalhar, ou ele é motivado a trabalhar um texto sobre salvação, sobre soteriologia, mas no decorrer ele tem que mudar o assunto a qual ele estava tratando por informações que chegaram até ele, né? A gente vai ver que o assunto que ele está tratando aqui, justamente no início, ele quer falar sobre a salvação, né? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados de Deus Pai, guardados de Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz, o amor seja multiplicado. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação
que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Interessante isso aqui, porque a princípio o que Judas ele vai tratar é de algo soteriológico, é de algo sobre salvação. E isso aqui, irmãos, é tremendo, tremendo. Só que quando chega informação para ele, ele tem que mudar o que ele vai falar. Agora ele já não vai mais tratar sobre soteriologia, não vai mais tratar sobre salvação. Agora ele vai ter que tratar de algo apologético. Ele vai ter que falar e dar base para os irmãos novos convertidos, para eles lutarem pela fé, para eles lutarem pela fé. E eu vi nesses versículos, nessa motivação de Judas, algo semelhante ao que está acontecendo nos dias de hoje, porque a repreensão de Judas é justamente que pessoas estavam sendo introduzidas na igreja para distorcer o que tinha sido falado pelos apóstolos e o que os apóstolos tinham aprendido por Jesus, da boca de Jesus. Pessoas que entraram com segundas intenções, com fábulas, com sonhos, com pensamentos. São pessoas sonhadoras. E quantas pessoas sonhadoras nós temos nos dias de hoje, irmãos? Quantas pessoas contadores de história, né? Então, a epístola de Judas deveria ser uma das epístolas, ou um dos livros, que nós deveríamos fazer aí um estudo diário. Eu não falo nem um estudo exegético, mas um estudo diário mesmo, de debruçar, meditar, ler, né? Devocional. Deveria ser um livro em que nós fizéssemos estudo devocional diariamente, porque as mesmas coisas que Judas está encontrando que pode contaminar a igreja são as mesmas coisas que nós estamos encontrando nos dias de hoje. E pasme, isso não vai mudar. Isso daí a tendência é piorar, né? Deus abençoe aí o pastor Alexandre, nossa irmã Jéssica. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Deus abençoe aí a vida dos amados irmãos, né, irmãos? Que é só uma breve introdução. Por quê? Porque depois eu vou estar trabalhando aí versículo por versículo aí de forma mais aprofundada. Então, para que nós possamos entender, Judas ele inicia a carta de uma forma trabalhando sobre a salvação, de uma forma soteriológica, mas ele se sentiu aí na obrigação, se sentiu tomado pelo Espírito de fazer essas colocações, mudar o rumo daquilo que ele queria escrever. A gente vai entender aqui, irmãos, que Judas queria falar algo, mas o Espírito Santo impulsiona Judas a falar outra coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo está impulsionando Judas a falar sobre a necessidade da igreja, sobre o que a igreja estava precisando. Isso aqui é um alerta para nós. Às vezes nós queremos falar aquilo que nós achamos que vai ser bom, mas nós precisamos estar sensível para ver o que o Espírito Santo ele quer falar com a igreja, porque a ordem é: quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz. A igreja não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que o Espírito Santo. E eu vejo aqui uma submissão tremenda ao senhorio do Espírito Santo, ao poderio do Espírito Santo. Uma pessoa que deixava ser levada pelo Espírito Santo, porque além que ela tinha uma necessidade, uma vontade de falar sobre algo, mas o Espírito Santo vai impulsionar a falar sobre a batalha pela fé, batalhar pela fé. E quantas pessoas nos dias de hoje que eram para ter batalhado a favor da sua fé, para guardar a sua fé, mas não batalharam, ouviram ensinamentos, doutrinas de demônio, ouviram ensinamentos de homens sonhadores, fábulas, e acabaram que se afastando aí da presença de Deus. Mas glória damos a Deus, né, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela presença do Espírito Santo que nos ensina e nos capacita a cada dia, né? Então, o que Judas está tratando é algo que para nós a gente precisa observar muito. É algo que nos dias de hoje nós precisamos observar muito. Nós precisamos sim batalhar pela nossa fé, irmãos. Senão a nossa fé morre, senão nós perdemos a nossa fé, nós nos apostatamos da nossa fé. E para isso não acontecer, nós precisamos sim estar sensível à voz do Espírito Santo. Olha que interessante, Judas, o versículo 1 diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo. Irmãos,
quando Judas ele vai escrever, ele coloca servo de Jesus. Primeiro, ele está se colocando numa posição de servo, de escravo. A raiz da palavra servo aqui é escravo, irmãos, é escravo. E escravo não tem vontade, né? A gente costuma dizer na escola bíblica dominical que quando o pecado entrou no mundo, né, e todo o domínio que estava na mão do homem foi passado para Satanás, e Satanás ele acaba agora que ele começa a reger o mundo, né? Ele está regendo o mundo porque toda a autoridade foi passada para ele, foi dada ao homem ali dominar, e o homem passou tudo isso de mão beijada a Satanás. E a gente vai ver isso daí de forma bem clara, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Quando Jesus é tentado pelo diabo ali no comecinho dos evangelhos, nós vamos ver que o diabo leva Jesus no pináculo do templo, né, e mostra todas as coisas ali, e ele oferece isso para Jesus. Então, se ele oferece, de fato era dele, né? Então, quando Jesus nos compra com sangue, com a morte na cruz do Calvário, né? Quando Jesus nos compra ali, irmãos, ele nos comprou de porteira fechada. Nós precisamos ter esse entendimento. Paulo diz: eu sou escravo de Cristo, sou prisioneiro de Cristo. Paulo ele diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Nós precisamos entender que nós mudamos de senhores, continuamos escravos, servos, mas mudamos de senhores. Éramos escravos do diabo, agora nós somos escravos de Jesus. Jesus ele tem o senhorio sobre a nossa vida. E eu faço uma pergunta: escravo tem vontade de alguma coisa, irmãos? Escravo tem vontade própria? Escravo pode fazer aquilo que ele quer? Escravo não faz aquilo que ele quer, irmãos. Escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Então isso aqui é um alerta para nós, tá? É que nós precisamos mudar um pouquinho essa nossa forma de pensar. E nós até fazemos a obra de Deus, desde que a obra de Deus ela não interfira naquilo que é minha vontade. E isso é errado, porque o que tem que predominar é a vontade de Deus, irmãos. É a vontade de Deus. Nós precisamos ter uma vida no centro da vontade do Senhor. Nós precisamos que a nossa vida ela seja uma vida que vai louvar, que vai glorificar o nome do Senhor. Então, Pastor Luciano Conrado, Deus abençoe. Grande homem de Deus, Pastor Luciano Conrado, Deus abençoe o senhor e a sua família, viu? Deus abençoe mesmo. Grande homem de Deus. Então, Judas, irmãos, ele está falando isso aqui, ó. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou escravo de Jesus. Isso aqui é tremendo, irmãos. E quando ele fala servo de Jesus Cristo, irmãos, Cristo não é sobrenome. Cristo é um título messiânico. A palavra Cristo, né, que significa ungido, Judas está reconhecendo o senhorio de Jesus. Só no versículo 1 aqui, irmãos, só no versículo 1. Quando Judas está escrevendo, né, que ele, Judas, é servo de Jesus Cristo, ele está fazendo uma comparação que esse Jesus a qual ele é servo é o Messias que o Velho Testamento fazia menção e que o Novo Testamento se revelou no Novo Testamento. Era mencionado pelo Velho Testamento, mas revelado no Novo Testamento. Então ele fala: eu sou Judas, servo, escravo de Jesus Cristo, deixando bem claro a posição, quem é, o senhorio de Jesus. Jesus Cristo, Cristo ungido, Cristo o Messias, Cristo aquele que tinha sido profetizado, né, por Isaías, Cristo. Então ele está deixando bem claro: eu sou escravo de Jesus Cristo, o Messias. Isso aqui é muito interessante. E ele vai continuar dizendo: irmão de Tiago. Irmão de Tiago. E esse Tiago nós sabemos, né, nós já comentamos aqui, que é um dos irmãos de Jesus. Irmãos, e quando se trata dos irmãos de Jesus, tem uma coisa que nós precisamos ressaltar. Parece que o relacionamento de Jesus e os seus irmãos não era um relacionamento que se encaixava com muita perfeição. Parecia que os irmãos de Jesus eles não davam muito crédito, né, a Jesus, e nós vemos isso no Evangelho de João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 7, verso 5. Acontece
que nem mesmo, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Verso 5 de João capítulo 7. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Os irmãos de Jesus não criam no ministério de Jesus. Olha o versículo 4, um versículo antes. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Já que você faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. E João explica por que os irmãos estavam falando isso. Porque os irmãos não criam em Jesus. Mas é interessante que alguma coisa aconteceu nos irmãos de Jesus entre a morte e ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus ao céu, depois dos 40 dias ali, depois de ressuscitado, né? Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias com os discípulos e depois é assunto aos céus. Alguma coisa aconteceu nesse período da morte, ressurreição e ascensão, porque quando nós vamos em Atos capítulo 1, nós vamos ver que os irmãos de Jesus estavam ali orando, irmãos, orando, esperando que a promessa também se cumprisse, esperando o cumprimento da promessa que foi falado por Jesus. Então, os mesmos irmãos que no capítulo 7 nós vemos João narrando e falando que eles não criam em Jesus, né? Por isso que eles falavam, mas se você faz esses sinais mesmo aí, por que você não se manifesta para o mundo? Então, eles não criam. Mas depois da morte e ressurreição, até a ascensão de Jesus, né? Nós vamos ver que alguma coisa aconteceu, porque os discípulos, junto com os discípulos, estavam os irmãos de Jesus esperando ali também o cumprimento da promessa. Agora veja bem, Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago. Irmãos, esse Tiago aqui era alguém muito importante na igreja mãe, na igreja de Jerusalém, né? Nós vemos isso daí em Atos capítulo 15, quando teve ali o primeiro concílio, ali em Atos capítulo 15, quem estava conduzindo aquele concílio é Tiago. Então Tiago é uma pessoa importante para os membros daquela igreja, da primeira igreja, da igreja primitiva. Tiago era um símbolo, era uma imagem, era um ícone importante. Então quando Judas está fazendo essa exposição, dizendo assim, eu Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, é como se ele tivesse deixando isso de forma explícita para chamar a atenção daqueles que estão ouvindo. Como assim? Como quem quer dizer? Não é qualquer pessoa que está escrevendo, né? Então ele faz essa comparação, ele aproveita dessa ferramenta que ele tem, né? Dessa oportunidade. Então ele fala, eu sou Judas, né? Irmão de Tiago, porque Tiago era uma pessoa importante, então as pessoas iam parar para ouvir o que Judas tinha para dizer, porque Judas não era tão conhecido e não tinha a importância que Tiago tem, essa é a verdade, tá bom? Tiago, ele é quem conduz o concílio ali em Atos capítulo 15, né? Tiago era uma pessoa importante na igreja primitiva, na igreja mãe, na igreja de Jerusalém. Tiago era uma pessoa importante, então ele faz uso dessa oportunidade, dessa ferramenta que ele tem para que as pessoas possam ouvir. Eu acho isso aqui interessante, irmãos, porque não é porque o irmão dele é mais conhecido, não é porque o irmão dele tem mais destaque, não é porque o irmão dele tem toda aquela honra da parte de Deus, que isso vai ofuscar o ministério de Judas. Como nós estamos longe de entender isso aqui, irmãos? Porque nós não queremos ver o nosso irmão crescer. E quando nós vemos algum irmão na fé crescendo, pega isso aqui, irmãos, pega isso aqui, olha o que Judas está nos ensinando. Quando nós vemos algum irmão na fé crescer, nós queremos apagar o brilho dele. Nós nos tornamos uma pedra de tropeço, nós nos tornamos um empecilho, nós nos tornamos inimigo de Cristo, porque nós não queremos ver o crescimento do nosso irmão. Mas o crescimento de Tiago não atrapalhou o ministério de Judas. Nós precisamos entender que nós somos membros de um corpo, independente se somos conhecidos ou não, independente da honra que temos ou não, nós somos membro e todo membro tem a sua importância. Deus, ele vai usar todos da forma que ele quer, segundo o seu propósito. Deus, ele é poderoso para usar todos quanto da forma que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Nós precisamos entender o que Paulo disse: tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pega isso, tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo está dizendo:
tudo, o início, tudo começa em Deus. Tudo é dele, por ele, ou seja, o processo também é Deus. E para ele, o final também é Deus. Tudo por ele, tudo começa em Deus. É tudo dele, por ele e para ele. Irmãos, se o nosso irmão está crescendo, se destacando, se Deus está honrando, vamos orar por ele. Vamos orar para que Deus consiga usar ele no propósito, para que ele não saia, do propósito de Deus. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, deveremos, ter inveja da forma que Deus está usando o nosso irmão A, o nosso irmão B, independente. Sempre orando pelo crescimento dele. Então Judas deixa isso bem claro. Independente de quem era Tiago, independente da fama que Tiago tinha, de como Tiago era conhecido, isso não atrapalhava o ministério de Judas. Judas compreendeu o ministério dele. Ele faz uso desse parentesco para que as pessoas possam olhar para ele, ouvir o que ele tem para falar, porque as informações que ele tem agora não é dele, e sim do Espírito Santo. Então havia sim uma necessidade dele chamar a atenção para que o povo não caísse em fábulas e assim se desviasse da fé genuína em Cristo Jesus. Amém? E tem algo que Judas usa que é específico dele, é algo tremendo, que no verso 1 a gente vê ele usando essa tríplice. Ele fala: aos que foram chamados, amados e guardados. Irmãos, há uma tríplice que Judas usa na carta. E a gente está fazendo um estudo, da carta de Judas, versículo por versículo. Isso aqui é só introdução, irmão. Isso aqui é só introdução. É porque eu já tinha postado no Face que eu iria fazer aí, mas isso aqui é só uma introdução. Só uma introdução. Nós ainda vamos pegar mais profundo aí, versículo por versículo, e nós vamos destrinchar isso aí. Mas olha essa tríplice que Judas ele usa. É algo tremendo. Chamados, amados e guardados. Isso aqui foi para o público presente daquela época e para tantos quantos Jesus chamar. Amém? E glória a Deus por isso. Você, nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados por Jesus. Tá? Versículo 1. Judas, ele diz quem ele é. Ele fala: servo de Jesus, escravo de Jesus. Eu reconheço que Jesus é Senhor sobre a minha vida. Ele reconhece a importância messiânica de Jesus, o senhorio de Jesus. Jesus Cristo, o ungido, Jesus Cristo, o que foi profetizado por Isaías, Jesus Cristo, o que foi falado nos Salmos, Jesus Cristo, que tantos outros homens que vieram antes dele falou. Nós vemos Abraão, faz citação acerca da pessoa de Jesus. Nós vemos Daniel, irmãos, Daniel, capítulo 7, verso 14, se não me falha a memória. Daniel vendo Jesus sendo assunto ao céu. Daniel, capítulo 7, verso 14, se não me falha a memória, verso 14 ao verso 13. Daniel, ele vê Jesus entrando, sendo assunto nos céus. Os dois anjos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9, nós não vemos ali Jesus subindo? Os anjos subindo com Jesus na nuvem, e os anjos depois vêm e falam para varões galileus: o que fazem aqui parado, olhando para o alto? O mesmo que vê subindo, da mesma forma descerá. O que eles estão vendo ali, Daniel, há muito tempo atrás, Daniel capítulo 7, verso 14, Daniel vê. Fabrício, Deus abençoe. Daniel, irmãos, vê Jesus sendo assunto aos céus. João capítulo 4 de Apocalipse, João, ele relata ali, tem toda aquela visão ali no capítulo 4, mas ele não tinha visto Cristo ali no céu ainda. No capítulo 4 não. O capítulo 4 não fala do Cordeiro. O Cordeiro aparece no capítulo 5 de Apocalipse. Então, isso aqui vai ser para uma outra live. Nós vamos fazer uma live aí, se Jesus assim permitir. Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5 aí, a gente poder ver algumas informações. Bênção da parte de Deus. Amém, irmãos? Eu vou fechar, eu vou encerrar essa live, que isso aqui é só introdução, só uma introdução para que nós possamos aí depois navegar aí nessa epístola de Judas. Eu pretendo aí conseguir expor aí versículo por versículo aí, pelo menos mais uns 2 dias aí, A gente pega um período de 1h30, nós vamos expor aí o que trata aí na epístola de Judas. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos, que entraram na live, tantos outros que também irão ver essa live aí depois no decorrer dos dias.
Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a tua casa e sobre o teu lar. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a tua vida.